Essa pode ser uma pergunta ousada. Mas para você, quem é Deus? Os religiosos dirão que Deus criou o universo em toda a sua imensidão. Já para os ateus, que acreditam fielmente nas explicações da ciência, Deus simplesmente não existe, pois o universo surgiu a partir do Big Bang. Mas e se conseguíssemos fazer uma mistura de Deus e ciência, criando a partícula que deu início a tudo? Bem, eu sou Uriel Martínez e eu vou apresentar para você hoje a partícula de Deus. Para vocês entenderem o que é a partícula de Deus, eu necessito explicar novamente qual é a origem do universo, segundo a ciência. Bem, até então, a teoria mais aceita pela comunidade científica em relação à origem do universo é a teoria da grande explosão, também conhecida como Big Bang. Nessa versão, que é apoiada na teoria da relatividade de Albert Einstein, o universo surgiu depois de uma grande explosão cósmica entre 10 e 20 bilhões de anos atrás. Com isso, havia uma mistura de partículas subatômicas que se moviam em velocidade próxima à da luz. Os prótons e nêutrons se associaram e formaram os núcleos de átomos leves, que estão entre os principais elementos químicos do universo. Muito tempo depois do instante inicial, a matéria e a radiação luminosa se separaram. Depois disso, o universo se tornou transparente e, com a união dos elétrons aos núcleos atômicos, a luz pôde se expandir livremente. Cerca de 1 bilhão de anos depois da grande explosão, finalmente, os elementos químicos começaram a se unir para dar origem às galáxias. Muitos cientistas acreditam que essa teoria é a explicação para a origem da vida e do universo. Mas com tantos avanços científicos que temos hoje, será que poderíamos recriar a forma como o Big Bang aconteceu e assim criar a primeira partícula que deu origem ao universo? Já tem um bom tempo que os humanos estão em busca da partícula subatômica denominada bóson de Higgs, a famosa partícula de Deus. Em um artigo de 1964, o físico britânico chamado Peter Higgs citou a existência do bóson de Higgs. O físico pensou que tinha encontrado uma resposta para o enigma de por que a matéria tem massa. Mas por que os cientistas chamam o bóson de Higgs de partícula de Deus? A explicação é que, assim como Deus, o bóson de Higgs estaria em todas as partes, mesmo sendo difícil defini-lo. Bem, eu vou tentar aprofundar um pouquinho mais nesse assunto para que vocês possam entender melhor. Segundo o modelo padrão, tudo que existe pode ser descrito por meio de 17 partículas elementares. Essas partículas são divididas em dois grupos, os férmions e os bósons. O primeiro grupo é subdividido em seus tipos de quarks e seus leptons. Já os bósons incluem outros 5 tipos de partículas, sendo uma delas a de Higgs. E é exatamente o bóson de Higgs que explica como um átomo adquire massa e compõe a matéria. Lembra quando eu disse sobre o Big Bang? Pois é, depois da explosão foi formado um campo por partículas Higgs que desacelerou e resfriou outras partículas elementares. A partir disso, estrelas, planetas e tudo que existe no universo foi então formado. Na sua opinião, seria muita ousadia do homem tentar recriar o Big Bang para tentar identificar a partícula de Deus? Depois de anos e muitos anos de estudos, em 2008, os humanos tentaram esse feito inédito. Exatamente no dia 10 de setembro, na fronteira entre França e a Suíça, entrava em ação o grande colisor de Hadrons. Para quem não sabe, esse é o maior e mais energeticamente potente acelerador de partículas já criado pelo homem. Seu objetivo é recriar o Big Bang, simulando o choque de vários prótons para tentar entender a origem de tudo. Este grande colisor de Hadrons começou a ser construído em 1998 com a colaboração de mais de 100 países. Esse acelerador de partículas tem um túnel de 27 quilômetros de comprimento
e custou cerca de 10 bilhões de dólares. No dia 30 de março de 2010, os cientistas conseguiram pela primeira vez colocar este colisor em atividade, simulando assim o contexto cósmico logo após o Big Bang. Porém, foram necessários alguns anos até conseguirem alcançar o estágio de exame definitivo do bóson de Higgs. No dia 4 de julho de 2012, cientistas finalmente anunciaram a descoberta do bóson de Higgs, a última partícula elementar que faltava ser encontrada. Os dois grupos de pesquisa envolvidos, o CMS e o Atlas, fizeram a análise da colisão de 40 milhões de partículas por segundo no túnel de 27 quilômetros de comprimento. O projeto envolveu mais de 6.000 pesquisadores, que usam aceleradores para chocar feixes de matéria. O próton é acelerado a 99,999991% da velocidade da luz, gerando uma grande quantidade de energia. No momento em que os prótons se chocam, o excedente de energia é espalhado na forma de partículas subatômicas, que são observadas por detectores. Entre essas partículas está o bóson. Mas acreditem, esse processo não é tão fácil assim. Foram analisados mais de 10 trilhões de colisões até eles conseguirem encontrar o que eles queriam. O bóson de Higgs é tão pequeno e instável que os cientistas conseguiram apenas capturar o seu rastro. Entretanto, essa descoberta nos abriu novos caminhos de investigação. A descoberta rendeu o Prêmio Nobel da Física para os dois teóricos da chamada partícula de Deus. Porém, ainda havia muita coisa a se descobrir sobre a tal partícula. Depois de muitos, mas muitos estudos, análises e experimentos, começou-se a descobrir um pouco mais sobre o bóson de Higgs. Na primeira descoberta, eles conseguiram identificar apenas um sinal muito fraco da presença da partícula. Mas depois de fazerem várias observações, foi em 2018 que os cientistas finalmente confirmaram pela segunda vez a existência do bóson de Higgs. Mas a partícula não estava sozinha quando eles conseguiram observá-la. Ela estava ao lado de um quark top e um antitop, que são as partículas essenciais mais pesadas que se tem notícias. Essa descoberta ajudou os especialistas a entenderem melhor como essas partículas têm a massa. A Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, a mesma que opera o acelerador de partículas, fez um comunicado em 2018, afirmando que um dos mais significativos mistérios da física de partículas é sobre as diferenças de massa entre os férmions, as partículas que compõem a matéria. Mas como assim? Bem, eu explico de uma forma mais clara para vocês. Um elétron, por exemplo, tem pouco menos de 1/1000º que a massa de um quark top. E o bóson de Higgs, com sua função em dar origem à massa, pode ser a chave para esse mistério. Eles perceberam que quando o bóson de Higgs desaparece, ele se une fortemente ao quark superior superpesado, sugerindo uma estreita afinidade entre as partículas. E o que isso indica? Ao menos segundo o comunicado da Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, essa é uma forte indicação de que o bóson de Higgs tem um papel fundamental no grande valor da massa do quark top. Meses depois, veio outra descoberta, onde conseguiram pela primeira vez observar os bósons de Higgs se desintegrando em forma de par de quark-bóson. Essa nova descoberta mostrou concordância entre as previsões teóricas e dados experimentais que poderiam restringir as ideias da física fundamental que tentavam explicar por que o bóson de Higgs existe. O acelerador de partícula continuou operando até o fim de dezembro do ano passado. Depois, ele iria interromper suas operações até 2021, quando vai retornar às atividades com capacidade bem aprimorada.
Os cientistas, esperando que o acelerador possa coletar mais e mais dados e até 2030 registre 30 vezes mais informações do que temos agora. Mas e aí? O que vocês acharam dessa descoberta? Será que o ser humano não está ousando muito em tentar, digamos assim, brincar de Deus? Bom, ao menos, segundo um dos maiores físicos que a humanidade já teve, a descoberta da partícula de Deus pode sim oferecer um grande perigo para nós. Stephen Hawking ficou em alerta quando ficou sabendo sobre a elusiva partícula de Deus. Hawking, que era um físico, teórico e cosmólogo, tinha muita propriedade para falar sobre este assunto. Ele dizia que bóson de Higgs tem potencial o suficiente para acabar com todo o universo devido a um retardo catastrófico de vácuo. Hawking afirmou que em uma condição de altíssimo nível energético, o bóson de Higgs poderia gerar um grande colapso no espaço e no tempo. Não entendeu nada? Eu te explico de uma forma mais clara, então. A partícula de Deus poderia causar um retardo catastrófico de vácuo caso os cientistas submetê-la a uma pressão extrema. Bom, de certa forma, as afirmações de Hawking são assustadoras, porém, para tudo isso acontecer, seria necessário construir um acelerador de partículas poderoso o suficiente para desenvolver um experimento semelhante. Um acelerador com essas características, caros amigos, teria de ser ainda maior do que o nosso planeta, o que até agora é impossível de se construir, principalmente em termos econômicos. O físico teórico escreveu seus pensamentos sobre o bóson de Higgs no prefácio de um livro chamado Stardust, uma coletânea de palestras de cientistas e astrônomos, incluindo Neil Armstrong, Buzz Aldrin e o guitarrista do Queen, Brian May. Agora quero saber a sua opinião sobre a famosa partícula de Deus. Então comente aqui embaixo para a gente. Vamos ver se essa discussão gera um debate entre os nossos inscritos. Por hoje eu vou ficando por aqui, mas a gente se encontra nos próximos vídeos aqui da Fatos Desconhecidos. Um forte abraço para todos vocês.